Olá, eu sou a Jeane do Thiago. Eu sou o Thiago da Jeane. Nós demoramos um pouco a vir hoje aqui, mas tudo tem um tempo de Deus, né? Vocês vão entender esse tempo de Deus quando eu contar a minha história, a nossa história e a história dos nossos 3 milagres, dos nossos 3 filhos. Eu sou médica, né? E sou católica, nasci em berço católico, tive uma mãe e um pai que me instruíram muito, né? Das coisas da igreja, né? Do conhecimento e do amor à nossa igreja. Isso veio bem antes, né? Eu tive uma avó também, uma avó e um avô que eram muito religiosos. Então, assim, a minha mãe e a minha avó foram a minha base, meu exemplo de mulher, exemplo de Maria, né? Então, eu ainda hoje lembro como eu olhava com amor para minha avó e minha mãe, né? Eu já não tenho mais minha mãe nem meu pai, mas a minha avó e minha mãe eram Maria para mim, né? E elas sempre colocaram Nossa Senhora como um exemplo de mulher a seguir, né? Então, assim, um dos grandes sonhos da minha vida, um dos primeiros grandes sonhos era fazer medicina, conseguir fazer medicina, sempre quis ser pediatra, então foi um outro grande sonho realizado. E casar e ter filhos, né? Ser mãe. Como pediatra, com o sonho de pediatra, eu vinha associado o sonho de ser mãe, né? De me completar como mulher. E aí, um pouco antes de casar com o Thiago, a gente se conheceu na faculdade, né, Thiago? No último ano da faculdade. Numa providência de Deus também, a gente fazia faculdades em cidades vizinhas, mas só no internato, por uma coincidência de hospital. Em outra cidade, né? Eu fazia em Campina Grande, Thiago em João Pessoa. E aí, no último ano, houve um problema nas emergências dos hospitais, e aí o hospital não tinha mais emergência, a gente conseguiu sair e fazer o último ano em Brasília. E a gente se conheceu em Brasília. No primeiro mês de Brasília, a gente já se conheceu. E de lá para cá, a gente tá junto, né? Terminamos a faculdade, seguimos na residência, fizemos residência aqui em Fortaleza. E no final da minha residência, a gente casou. E só para contextualizar um pouco, assim, nesse período que eu vim morar aqui, eu descobri que eu tinha endometriose. Um pouco antes de me casar com o Thiago, eu já tive um quadro de de abdômen agudo por um cisto de endometriose e já perdi meu ovário, parte do meu ovário esquerdo. Tive que fazer uma cirurgia de urgência na época, perdi parte do meu ovário esquerdo e na época eu ainda não era casada. Mas quando a gente se casou, a gente já sabia dessa dificuldade que nós iríamos ter para conseguir ser pai e mãe, né? Então, o Thiago já casou sabendo, né, Thiago? Ele estava com uma mulher, assim, que não era totalmente perfeita. Mas, para Deus, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Então, a gente casamos em 2002, e aí, como eu já sabia que tinha esse problema para engravidar, a gente nunca evitou ter filhos, né? E não vinham, as crianças não vinham. E aí foram tratamentos e mais tratamentos. Um desses tratamentos médicos, a gente fez uma inseminação, né? Fiz uma estimulação com inseminação. E nessa inseminação engravidei. E aí foi uma alegria gigante, né? Tô grávida, e aí aqueles cuidados, repouso, silêncio, né? Porque a gente não queria contar para ninguém com medo. Então, logo em seguida, acho que assim que eu soube que eu estava grávida, uns 15 dias depois, eu fui fazer ultrassom e não conseguiu ver o bebê no útero. E aí surgiu a possibilidade de ter uma gravidez fora do útero, que chama de gravidez ectópica, né? E realmente logo depois veio a confirmação que provavelmente era uma gravidez na trompa, na minha trompa direita, que era o lado que eu tinha um ovário bom. E aí, logo em seguida, eu acho que a gente ficou acompanhando, ninguém induziu a nada, porque o bebê podia realmente estar no útero e era muito no início, a gente podia correr o risco de perder o bebê. Mas aí eu fiz um novo quadro, um quadro de abdômen agudo por rompimento da minha trompa direita. Né? Foi um quadro bem agudo, eu fui levada às pressas para emergência, fiquei grave, entrei em cirurgia de urgência, mas graças a Deus saí bem, assim, saí viva, sem sequelas, mas emocionalmente pior, né? Porque eu já não tinha um ovário esquerdo, ou um ovário esquerdo funcionante, agora eu perdi a trompa direita e que tinha um ovário bom, que seria um caminho para essa gravidez espontânea, né? E aí o médico foi claro com a gente, um colega nosso,
que eu tenho muito respeito, que me ajudou e nos ajudou não só na parte de tentar conseguir o filho, mas também naquela coisa do apoio, de vocês vão conseguir, né? A gente sempre teve muito isso. E aí vamos partir para um novo tratamento, né? E aí a única possibilidade que tinha, já que eu não tinha mais a trompa, era a fertilização in vitro, né? E aí a gente, na época, estudantes, recém-terminado médico, recém-terminado residência, nós não tínhamos muito dinheiro. E é um tratamento que envolve muitos custos, né? Mas, assim, era impressionante. A vontade da gente de ser pai e mãe era tão grande que o pouco dinheiro que a gente juntava era sempre com esse mesmo objetivo, né, Tiago? E aí foi uma época de muito sofrimento, o Tiago ria muito, a gente ri muito hoje disso, porque na época nossos amigos estavam no mesmo caminho que a gente, né? Tendo filhos, casando, e toda vez que um amigo amigos próximos muito... engravidando com muita facilidade. Uma facilidade, né? E cada vez que tinha uma gravidez nova, era uma situação, né? Não era, assim, às vezes as pessoas não conseguem entender, mas as mulheres que vivem isso que eu vivenciei, elas vão entender. Não é que a gente tivesse inveja ou raiva das amigas grávidas, é porque a gente se sente, né? Eu me sentia incapaz, não merecedora. Por que é que tantas pessoas engravidam e eu não consigo? Logo eu que sou pediatra, que quero tanto um filho, né? Tiago, ele nunca me cobrou, eu não posso culpá-lo, ele nunca me cobrou, mas esse sentimento existe em todas as mulheres que buscam isso, né? E aí a gente conseguiu juntar um dinheirinho, voltamos para o médico, ele, não, então vamos tentar uma fertilização in vitro, né? E aí foi todo aquele trabalho, que a gente já fez esse tratamento, então é todo um preparo, é todo um uso de medicações, é toda uma atenção, uma visita frequente ao médico, ultrassons diários, medicação injetável, quem fazia as injeções em mim era Tiago, na barriga, no braço, então eram 3, 4 injeções por dia, mas enfim, a gente conseguiu fertilizar 5 embriões, e desses 5, 3 foram viáveis, né, e foram implantados 3 embriões, e aí foi uma nova expectativa, né. E aí, logo em seguida da fertilização, foram implantados 3 embriões, e eu, em repouso absoluto, que a gente tem que ficar um período em repouso, eu tive um quadro viral, intestinal, gastrointestinal. E aí passei uns 2, 3 dias com muita diarreia, e numa dessas idas ao banheiro, eu abortei, né? E aí veio outra frustração imensa, né? Os 3 bebês que a gente esperava, com tanta ansiedade, com tanto amor, eles faleceram. Então aí já iam 4 filhos, né? 4 filhos que hoje a gente pensa assim, mas até eu brinco com os meus meninos, vocês têm 4 irmãozinhos no céu, né? Porque se houve fecundação, se houve vida, houve uma criança, né? E então foi mais um baque grande. E eu me lembro muito bem nesse dia que até blasfemar eu blasfemei, né? De que adianta eu rezar e pedir a Deus se Ele não vai fazer, Ele só faz o que Ele quer, né? Então, às vezes a gente se vê pensando e falando. Isso eu até verbalizei na época minha mãe era viva, ela dizia, minha filha, não fale isso, Deus sabe de tudo, Ele tem o tempo dele. Eu digo, mas mãe, eu rezo, eu peço tanto, e perdi um filho, perdi mais 3 filhos, né? Mas a gente só vai entender depois que tudo passa, né? Que tudo isso foi consequência de atos meus, né? Deus não tinha nada a ver com isso. Quem buscou a inseminação, quem buscou a fertilização foi eu. Então, assim, aquela dor, aquele sofrimento não foi causado por Deus, foi causado por nós mesmos, pela nossa busca incessante, por a nossa falta de fé, né? Falta de paciência de esperar o tempo de Deus, né? E aí é que eu, assim, foi esse um dos motivos que me fez também vir dar esse depoimento, é tentar acalmar e mostrar a outras mulheres que viveram o que eu vivi, o que nós vivemos, né, casais, que assim, Deus tem um projeto para cada um, né, basta a gente se entregar e confiar e esperar, e a gente não soube esperar, né, mas pela dor nós tivemos que esperar, né, aí logo em seguida dessa perda, teve uma oportunidade para Tiago, né? De fazer especialização, você foi para Curitiba. Aí ele teve uma proposta, há muito tempo ele queria fazer a especialização, que hoje ele é especialista em quadril, cirurgia de quadril e joelho. E aí houve esse convite para ir para Curitiba,
né? E a gente já estava com a vida assim mais ou menos estruturada aqui. Nós já tínhamos um apartamento que pagávamos, já tinha emprego, ele já tinha passado em concurso público no JF, eu já trabalhava no Hospital do Coração. E aí envolvia deixar tudo e partir em busca de melhorias profissionais, né? Um sonho, que era o sonho dele agora, né? E aí também eu vivi essa renúncia, né? Eu renunciei porque eu já estava pensando, a gente já estava pensando em adotar, já estava pensando em outros planos. E aí eu tive que dar uma parada e agora era a vez de realizar um sonho dele, né? Então, se Deus providenciou, e aí o que a gente fez? A gente se entrega à vontade de Deus. Foi uma das primeiras vezes que a gente respeitou o chamado de Deus, a voz de Deus, né? Na época dizia vamos, né? A gente rezou muito e teve muito medo, porque assim, deixar tudo, a gente era recém-formado, mas já tinha um emprego, já tinha uma estrutura e tudo, e a gente teve que deixar tudo, esquecer tudo para investir em outro momento, né? Mas aí, aquela coisa, quem casa, né? A gente tem que acompanhar o esposo. E eu disse, não, eu vou acompanhar meu marido, é esse chamado, vamos em frente. E aí a gente vendeu o carro. Na época, minha mãe e meu pai vieram, ficaram no nosso apartamento, eles já eram aposentados, e ficaram com minha irmã no nosso apartamento. Nossa irmã trabalhava aqui, morava com a gente. Então, de certa maneira, tudo foi se ajeitando. Eles ficaram no apartamento, a gente não precisava pagar o condomínio, nem a prestação, eles assumiram isso. Então, a gente foi com as nossas economias, com a venda do carro, e aí fomos arriscar esse um ano fora. E graças a Deus chegamos lá, fomos bem recebidos, tivemos aquele impacto inicial de mudança de cultura, né? Outro lugar, outras pessoas, o clima extremamente frio. E aí a gente foi, né? E aí lá, procurando um local para morar, a gente, como não tinha dinheiro para mobiliar, a gente alugou um flat. E esse flat era uma avenida principal, né? E no quarteirão vizinho tinha um convento de franciscanos. E aí Tiago ia de carro para o hospital, que a gente vendeu um carro e o outro a gente levou, e eu ia caminhando. Então eu caminhava, passava na frente do convento, na volta eram 4 quarteirões para o hospital onde eu fazia o meu estágio. Eu estava fazendo um estágio no Hospital Pequeno Príncipe, e como o hospital que ele era o hospital universitário, era mais distante, ele ia de carro, né? E aí sempre que eu ia, eu entrava na igreja, sempre que eu voltava, era a hora da missa, eu voltava e assistia a missa. Então assim, eu tive uma chance, né, de ter a igreja do meu lado, né, a visitar a igreja do meu lado. E, é claro, toda vez que eu entrava na igreja, o que eu sempre pedia era pelo meu filho ou minha filha, né? Então, nunca deixei de pedir. E aí, quando foi um belo dia, dois meses que a gente estava lá, né? Eu tive um atraso menstrual, mas um atraso menstrual, assim, de um dia. E como a ansiedade é grande, né? Eu fiz o teste. E aí, o teste, para a honra e glória de Deus, veio positivo. Sem tratamento, sem estimulação, só com oração, né? A oração diária, a missa diária, a comunhão diária. E aí, nesse dia, foi muito especial, porque na volta, eu voltei pela igreja, como sempre, não consegui, né? Na hora que eu recebi o resultado, eu fiz o teste de manhã, o teste demorou, só saiu 5 horas da tarde. Na hora que o teste saiu, eu recebi, eu me tremia demais, liguei para Tiago estava numa cirurgia, quem atendeu foi outra pessoa, e eu disse, avisa ele que eu estou indo para casa, estou esperando ele. Aí ele também, não sei se tu ficou ansioso na época, nada. Na verdade, a gente nem entendeu o resultado, não foi? Foi. Assim, é que eu vi um número que a gente não... Um número, o beta-HCG era beta-HCG quantitativo, não era o qualitativo, que é só negativo ou positivo, ele era quantitativo. Então saiu um número e a gente ficou tão nervoso na hora que parecia 2 leigos. E a gente não olhou a referência, então tinha um número lá, 1000 e pouco, a referência era positiva a partir de 5, por exemplo, e o meu já estava 1000 e alguma coisa. Bem grávida. E aí eu olhava e eu não conseguia entender, e eu querendo que ele me dissesse se era sim ou não, mas dentro do meu coração eu já sabia, né? E aí a confirmação veio como? A confirmação veio, eu fui para a missa, e na hora da missa a leitura era a aparição do anjo à Nossa Senhora, né? Dizendo que ela era bem-aventurada e que ela recebia aquela graça de ser a mãe de Deus. E aí ali eu recebi a graça, eu sabia que eu estava grávida, eu senti que eu estava grávida, e pela intercessão de Nossa Senhora, né? E aí eu quero só dar uma parada para mostrar a vocês o poder de Nossa Senhora. Meu pai e minha mãe, que ficaram na nossa casa, eles rezavam diariamente o terço de joelho, e o pedido deles dois, diário, era pela minha gravidez, né? E quando eu disse à minha mãe, que foi as únicas pessoas que a gente disse, a gente passou 3 meses sem contar a ninguém,
foi uma coisa que a gente sentiu no coração, né? Até para a própria proteção nossa e proteção do bebê. O Padre Elano, inclusive, fala isso muito, quando ele fala, né, que os 3 primeiros meses é o mês onde a criança dentro do útero, ela sente muito, né, e a gente que é médico sabe que é o período que tem o maior risco de aborto. Então a gente ficou aqueles 3 meses em silêncio. Só sabíamos eu, Tiago, minha mãe, meu pai, minha irmã e a mãe dele, e o pai, né? Então só a família mesmo. E aí depois dos 3 meses, que realmente foram 3 meses iniciais, eu tive muita cólica, não tive sangramento, mas senti muitas dores, então vinha aquele medo. Então a gente se manteve sempre em silêncio. E só depois desses 3 meses foi que a gente comunicou ao resto da família e aos colegas, né? Então veio a Maria Júlia, né? E a Maria Júlia, ela veio com a assinatura de Nossa Senhora, né? E no dia que a gente foi descobrir o sexo, né? Tiago já sabia que queria Júlia. E eu sabia que queria Maria. E dentro do nosso coração a gente sabia que era a Maria Júlia, né? E a médica perguntou, vocês acham que vai ser o quê? Eu digo, eu acho que é a Júlia. Ela disse, acertaram. Aí nós temos a fotinha, né, nessa época, do ultrassom, com o nomezinho Maria Júlia em cima. E assim veio a Maria Júlia, uma gravidez tranquila, simples, sem muitas coisas. Eu vim um pouco antes, né? Porque como eu estava grávida, eu vim de avião um pouco antes, porque não poderia, teoricamente não poderia nem viajar de avião mais, mas, né, aí, como eu era médica, assim, a gente assinou um termo, eu vim um pouco antes, Tiago veio depois, terminou, concluiu o estágio dele de 1 ano, e Tiago chegou, numa sexta-feira, no domingo a Maria Júlia nasceu, não foi? E aí quando eu voltei, 2 meses antes foi que a gente foi fazer enxoval e tudo, mas foi tudo tão simples, e tudo tão, assim, as coisas fluíram tão bem, que a Maria Júlia nasceu super bem, num domingo, e a gente não se percebeu, né? Ela nasceu no dia 16 de julho, e a gente nunca associou essa data a nada especial. Era especial pra gente, porque dia 16, pra mim, já era especial, porque dia 16 era o dia que, quando eu morava em Campina Grande, a Nossa Senhora, ela ia pra nossa casa, mãe peregrina. Era todo dia 16 de todo mês. Então, quando Maria Júlia nasceu no dia 16, a minha mãe, quando o Tiago fez o registro, ela entrou na sala, depois eu já tinha tido bebê, a gente lá com a Maria Júlia nos braços, aí a minha mãe disse assim, você lembra minha filha do dia 16? Até então não lembrava. Aí eu digo, não mãe, o que foi? Ela, eu trouxe, tá aqui. Aí ela tem a imagenzinha da mãe rainha. E ela disse, tá aqui, a Nossa Senhora veio conhecer a Maria Júlia, porque foi a Nossa Senhora que trouxe a Maria Júlia. E aí foi que eu me toquei, que era o dia 16, que era o dia que Nossa Senhora vinha, né? Então, assim, mais uma vez Nossa Senhora assinou o milagre dela, né? Foi pelas minhas mãos, foi pela minha intercessão que a Maria Júlia veio ao mundo. Foi eu que pedi ao Pai por vocês. E a Maria Júlia foi um milagre nas nossas vidas, né? Foi um renascer. E é uma menina maravilhosa, é uma menina que depois ela pode vir até dar os testemunhos de Nossa Senhora na vida dela, que ela é uma filha de Maria. E pouco tempo depois não, agora já recente, na Glória, a Maria Júlia, eu e ela, a gente se consagrou, né? Eu tenho a consagração à Nossa Senhora, e a gente entrou na 2ª turma aqui da Glória, e por coincidência, o dia da consagração, por coincidência não, né? Deusidência, providência de Nossa Senhora, a nossa consagração foi no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, que foi então que eu fui descobrir que era o dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Então Nossa Senhora de novo disse, vocês são minhas, Maria Júlia é minha, né? E Nossa Senhora salvou Maria Júlia em muitos momentos da vida dela, é um depoimento dela, mas várias vezes ela mostrou que tinha sido ela que tinha mandado a Maria Júlia. Só voltando um pouco, o batizado da Maria Júlia, né? O batizado da Maria Júlia, assim, eu como católica, boa católica, né? A minha vontade era sair da maternidade já ir batizar o menino. Era mais importante que o registro, era o batismo. E a Maria Júlia, como a madrinha dela era de Brasília, uma tia de Tiago de Brasília, a gente teve que esperar um pouco, mas não esperamos muito. Maria Júlia foi batizada antes de um mês. Foi batizada num domingo, não foi? Não lembro. Não lembro, né? Eu acho que foi um domingo, mas era um dia 13 de maio, que também eu não percebi. A gente foi um casamento, foi um batizado comunitário, e eu só fui perceber no final, porque no final, quando terminou o batizado de todos, o padre, ele convocou quem queria fazer a consagração da criança à Nossa Senhora. Ele disse, quem quiser trazer a criança aqui no altar, vamos diante de Nossa Senhora, consagrar as crianças, e pode trazer uma madrinha, para ser a madrinha de consagração e apresentação. E aí na verdade eu queria que minha irmã tivesse sido madrinha da Maria Júlia, mas como tinha a tia de Tiago, que a gente tinha todo um apreço,
E aí ficou sendo a tia e o tio de Tiago. E aí eu tive a oportunidade de levar minha irmã. Aí a minha irmã foi madrinha de apresentação, de consagração de Maria Júlia, Nossa Senhora. Então, de novo, Nossa Senhora mostrando que ela era a responsável pela Maria Júlia na nossa vida, né? Pronto, essa foi a história da Maria Júlia, mas não parou os milagres na Maria Júlia, não. Depois da Maria Júlia, eu já tinha recebido a graça, eu não ousava mais pedir nada a Deus, né? Eu não ousava dizer que eu queria mais um filho. Mas Tiago sempre teve no intuito dele que queria ser pai de dois, né? Achava que ia ter um casal. E ele já tinha um nome, né? Júlia e Davi. Mas aí eu não pedi a Deus pelo Davi, né? Mas aí vocês vão entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus, né? Não é o nosso tempo. Maria Júlia já estava com quase 2 aninhos. Na época, eu procurei sempre criá-los dentro da igreja, né? Com coisas da igreja, com realidade da igreja. E a Maria Júlia gostava muito daquela cantora Aline Barros. Né? A Aline Barros, ela era cantora na época de criança, então tinha a Arca, eu acho que eram os CDzinhos, que tinha várias músicas infantis, e Maria Júlia sabia todas de cor e as coreografias todas de cor. E a Aline Barros veio fazer um show aqui, naquele aqui, que é aqui próximo, como é? No antigo Ceará Hall. Né? No Ceará Hall. Tem mais um. E aí eu tinha uma amiga de trabalho, secretária nossa, que tinha 3 sobrinhas, que ela quem criava, a mãe tinha falecido, e que também eram alucinadas pela Aline Barros, e ela disse: doutora Jane, vamos comprar o camarote, que aí eu levo minhas sobrinhas, a senhora leva a sua menina, e uma grande amiga minha, a Isabel, leva a Ana Luísa, que é a melhor amiga da minha menina, Ana Luísa. Tem 6 meses de diferença. E assim a gente fez. Então fomos as 3 mulheres com 5 crianças, 5 meninas. E durante o show da Aline Barros, antes da Aline Barros entrar, entrou uma cantora, e a cantora cantou uma música que me tocou muito na época, que eu não conhecia a música, né? Que é aquela música Como Zaqueu, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto, né? Vou cantar aí, que eu não sou boa de música, não. Eu não. E aí, uma das frases da música era assim: faz um milagre em mim. Né? E quando ela cantou essa música, Faz um Milagre em Mim, ela disse assim: muitos milagres estão se realizando nesse momento. Nessa hora eu senti não sei dizer o que, mas uma sensação de que eu estava grávida de novo. Eu senti um aperto, um movimento no meu útero, dentro de mim, não sei, útero, né? Eu senti aquela coisa dentro de mim e dizia assim: você está grávida de novo, e eu tô te mandando um novo filho. E aí eu fiquei calada, né? Era um sábado, domingo, na segunda-feira logo cedo, no hospital mesmo, assim que eu cheguei, corri para fazer o beta-HCG. O beta-HCG veio positivo. E aí foi uma emoção imensa. Aí na mesma hora eu liguei, a gente se reuniu na hora do almoço lá na casa da minha mãe. Minha mãe continuou morando com a gente aqui, não mais no nosso apartamento. Quando a gente voltou, ela comprou uma casa, vendeu a casa dela lá na Paraíba, que eu sou paraibana, de Campina Grande. Ela vendeu a casa e veio para cá. Quando ela soube que ia ter a Maria Júlia, né? Ela veio para cá. E aí, nessa época, a gente estava passando uma fase muito difícil, que foi a doença do meu pai. Foram 3 anos de muita luta. Meu pai era um homem rígido, era assim, braço, perna, o corpo inteiro para a gente, para mim, para minha mãe, para minha irmã. E ele infartou subitamente e teve várias paradas cardíacas, ficou muito tempo internado, mas saiu com sequela grave de demência, logo em seguida teve um AVC, e aí desse AVC ele ficou com sequela neurológica também grave, um quadro de esquizofrenia, de agitação psicomotora. Então, minha mãe vivia assim, inteiramente 24 horas para ele. E o Davi, né, que eu estava grávida, que logo em seguida a gente ficou sabendo que era um menino, era o Davi de Tiago, o rei Davi. E o Davi, ele veio para dar esse ânimo novo, assim, para vocês entenderem como é tudo no tempo e na necessidade. Um ânimo para minha mãe, né? Um ânimo para todos nós, que diante da dor, mesmo na dor, Deus nos enxerga, Deus nos abraça, Deus nos consola, e ele estava me dando um novo milagre, né? Porque para quem era considerada estéril, que não poderia ter filho, já ia na 2ª gravidez, né? E aí a gente comemorou, eu me lembro como se fosse hoje, eu saí do hospital com esse beta-HCG na mão e fui para casa da minha mãe, e Tiago veio do hospital e a gente almoçou, minha sogra veio, minha sogra trabalhava próximo, trabalhava no Cambeba, eu no Hospital do Coração e ele no HGF. E a gente almoçou, e a gente rezou, e a gente agradeceu a Deus pela vida do Davi. Só que a gravidez do Davi foi um tanto mais
conturbada, né? Eu tive 2 ameaças de aborto, eu tenho cálculo renal, eu tive cálculo renal, cólica nefrética, quase que abortava. E até no final da gravidez, eu tive outra crise de cálculo. Então, assim, o Davi, a gravidez do Davi foi muito conturbada, no meio da doença do meu pai e dessas várias ameaças de aborto. E terminou que o Davi veio um pouquinho antes, né? Ele nasceu limítrofe, 36 semanas, mas a bolsa rompeu. Foi um dia que o Thiago até estava de plantão. E eu sozinha em casa. Nesse dia, por coincidência, minha mãe, sempre ungida, disse: você não vai ficar só. Minha irmã foi dormir comigo, eu, Maria Júlia e Jerusa, as 3 em casa. E aí, no meio da noite, a bolsa rompeu, fui ao banheiro, a bolsa rompeu, e eu, sem entender, aí comecei a sentir cólicas, aí liguei para o meu obstetra, ele disse: não, vá para o hospital. Eu tinha feito um ultrassom naquele dia de manhã que mostrava que a minha placenta estava envelhecida. Ele já tinha programado a cesárea para o domingo, mas o Davi se antecipou e veio na quinta. E aí, Deus é tão maravilhoso que o Thiago conseguiu sair do plantão, conseguiu um colega para substituir ele no meio da madrugada, e aí veio, me buscou e o Davi nasceu. Foi assim, umas 12 horas de meio que de angústia, mas sempre rezando, minha mãe sempre rezando, e ela sempre fazia as promessas dela, né? Que aí depois eu ficava sabendo das promessas, para cada um ela fez uma promessa. Para Maria Júlia, ela tinha feito uma promessa para Nossa Senhora, que durante a gravidez da Maria Júlia, ela só usou cores azul e branco, então a gravidez da Maria Júlia toda, ela só usava azul e branco. Na do Davi, ela fez promessa também para o menino Jesus de Praga, e porque eu tive essas várias ameaças de aborto, e ela na gravidez do Davi, ela só usava as cores do menino Jesus de Praga, que era azul, vermelho e branco, e no dia do nascimento do Davi, ela trouxe o menino Jesus de Praga, botou lá na maternidade, e esse menino Jesus de Praga o menino Jesus de Praga, que acompanhou ela durante muito tempo. Ainda tem esse menino Jesus antigo, bem pequenininho assim, um bichinho quebrado, já sem pintura, mas vem de histórias de milagres dela e do pai dela, né? Que ela conheceu a história do menino Jesus de Praga durante uma aflição que ela passou na fase jovem com o meu avô. E enfim, e aí a gente optou pelo nome José. Era Davi, que o Thiago já queria, né? Mas José em homenagem ao meu pai, José, que estava doente, e ao pai de Tiago, que era também José. E a São que José. É também José. E a São José, que Tiago tem... Que eu nasci no dia de São José. Que tem um amor especial a São José, né? É isso. Tiago é devoto de São José, nasceu no dia de São José. Então, tudo se encaixava para que a gente tivesse um Davi, um José Davi, o rei Davi, que veio para reerguer, para criar um ânimo novo, e José, né? Então a gente já tinha Maria Júlia e o José Davi. E a gente estava pleno, completo, né? Mas para Deus ainda não estava completo. E aí, pouco tempo depois, o Davi, por essa, eu acredito né? A gente que estuda, a gente que reza, que estuda tanto na área da medicina quanto na área da espiritualidade católica, a gente sabe que uma gravidez conturbada a criança já sente aquilo dentro, né? Então, o Davi, quando nasceu, ele era uma criança muito, 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 muito irritada. Chorava muito, eram noites acordadas. E eu levei o Davi para vários médicos, neurologista, gastroenterologista, como cardiologista, eu fiz tanto eco nesse menino. E nada, só uma irritabilidade e um choro intenso. E aí eu brincava muito, eu digo, ainda bem que o Davi veio como segundo, não foi o primeiro. Mas por coincidência, hoje em dia o Davi é o mais tranquilo dos 3. Né? Foi um período que eu acho que era reflexo de tudo que a gente vinha passando. E no intraútero ele sentiu aquilo, né? Então quando saiu para o mundo, quando veio ao mundo, ele veio carregando todo esse peso, né? O Davi, ele realmente, ainda hoje ele absorve muito, é do perfil dele, ele absorve tudo de ruim que está acontecendo ao redor, ele sente, ele adoece, ele percebe, embora ele seja calado, mas no silêncio dele ele percebe tudo, né? E o Davi veio ensinar muito sobre o amor a gente, né? Sobre o amor e o perdão, porque ele tudo perdoa, ele ama incondicionalmente, ele perdoa tudo, ele não guarda rancor de ninguém, embora tenha passado por tudo isso, né? E aí,
quando o Davi estava nesse auge, muitas das tardes eu saía para passear no meu condomínio. A gente morava num condomínio ali na Maestro de Lisboa, e o condomínio de casas tinha um corredorzinho em L, que era o corredor das casas, fazia um L. Então, eu saía de carrinho, um carrinho era um calçamento, balançava, mas aquele balanço do carrinho ajudava ele a adormecer. E aí eu passeando com ele no carrinho, com a Maria Júlia de lado. Maria Júlia tinha 3 anos na época. Chegou outras mães com outros bebês, e aí formava de tarde numa pracinha de menino, né? E aí a gente com os carrinhos, eu tenho até a foto desse dia, 3 carrinhos, 3 menininhos e as crianças ao redor. A Maria Júlia põe a mão na minha barriga e diz: mamãe, você sabia que meu outro irmãozinho está chegando? Eu digo: não, filha, mamãe não está grávida não, eu só sou com a barriga grande mesmo, de barriga quebrada de quem teve neném. Ela: não, o meu anjinho da guarda ontem à noite me disse que eu ia ter um irmãozinho e já estava aí na sua barriga. Eu digo: não, filha, não tem não. Ela: tem, mamãe. Eu digo: tá certo, filha, tá bom. Tem, você tem mais um irmãozinho, vai vir mais um irmãozinho. E aí eu fiquei calada, né? Mas fiquei com aquilo atrás da orelha. Não contei a Tiago, só que fui contar depois. Mas enfim, eu estava tendo muitas cólicas, e como eu tenho endometriose, eu voltei ao médico. O médico: não, Jane, vamos fazer o tratamento, continuar o seu tratamento, porque na cesárea a gente viu alguns focos de endometriose, então o ideal é que você continue o seu tratamento. Como eu usava medicação oral, a progesterona, o intramuscular me dava muito efeito colateral, ele sugeriu o Mirena, que é um DIU de progesterona, que eu ia implantar, e aí eu não precisava ficar tomando oral. Então aquilo ali para mim era ótimo. Eu ia diminuir meu fluxo menstrual, diminuir minhas dores e não ia ter tantos efeitos colaterais. Ia estar tratando a doença, né? Mas nunca como método anticoncepcional, porque eu nunca fiz uso de método anticoncepcional porque eu era considerada estéril, né? E a gente sempre quis ter filho, então eu nunca usei nenhum método contraceptivo, né? E aí eu fui fazer o exame, e aí o médico: não, mas para colocar o DIU, eu tenho que ter um beta-HCG. Eu ri, eu digo: mais um beta-HCG na minha vida, porque eu era, milhares. O Tiago disse que eu tenho milhares de beta-HCG, porque eu atrasava meio dia, eu já estava fazendo beta-HCG. Mas enfim, esse não foi porque eu quis, esse foi porque o médico quis que eu fizesse para poder, como protocolo, de colocar o DIU. E aí eu fiz. E quando eu peguei, novamente eu fiquei sem entender, porque mostrou lá positivo. Eu digo: positivo pra quê? Aí o positivo foi mais um menino, né? E aí lá foi eu, ligo pra Tiago. Era uma mistura, assim, de felicidade, de angústia, de preocupação, de tristeza, porque o Davi ainda chorava a noite toda. O Davi só tinha uns 5 meses. E eu já estava grávida de novo. E era uma gravidez de risco, porque eu tinha feito uma cesárea e estava grávida menos de 5 meses, ainda em processo de cicatrização de pontos, né? E aí eu disse para Tiago: e aí, Tiago, como você tá grávida? Como pode? E aí todo mundo brincava: quer que eu te explique como é que as crianças vêm ao mundo? Aí na época, assim, ele meio que, eu acho que essa parte tu pode contar melhor. Na época ele meio que se revoltou contra mim, achando que eu tinha mentido para ele, enganado ele, né? Porque a conta para mim já tinha fechado, né? Eu achava que 2 era suficiente, realmente, para as condições que a gente vinha na época, realmente foi uma surpresa muito grande. Condições financeiras, né? Eu ainda estava com meu pai doente, né? E aí ele passou um tempo assim, aí ele passou um tempo assim meio que revoltado comigo. Até que um belo dia eu cheguei em casa e tinha um buquê de flores para mim. Aí eu disse: o que é esse buquê de flores? O que é que significa isso? Aí ele disse: não, é o meu pedido de desculpa por tudo isso que eu fiz você passar. O filho é nosso, nós fizemos juntos, e filho é sempre uma bênção. Então, assim, Deus tocou ele, né? E ele realmente percebeu que ali era mais um milagre. E a gente que teve de joelho, quantas noites a gente ficou de joelho rezando e pedindo a Deus um filho, e ali Deus estava dando... Dessa vez você escolhe o nome. Aí estava dando o terceiro, né? E minha mãe foi uma que disse: minha filha, pare com isso, porque eu tive momentos de chorar, desesperada, porque o Davi chorava a noite toda, eu com o menino na barriga, Maria Júlia com 3 anos, eu tendo que trabalhar, conta chegando, e aí a gente vai dar conta? Aí minha mãe disse: do mesmo jeito que você criou, minha mãe era muito sábia, do mesmo jeito que você criou esses 2, você vai criar o Davi, o José Pedro, que aí depois a gente vai falar sobre o nome, né? Logo, José Pedro. E
E ela disse, aí ela me deu uma bufetada na cara, né? Minha mãe disse, você lembra como você chorava e dizia que Deus não via você, não lembrava de você, e agora você está no terceiro filho e você está reclamando, minha filha. Aí ali eu caí na real, né? Caí na real de que é tudo no tempo de Deus, da maneira dele, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e para nossa felicidade, né? Porque aí eu fui entender a missão do Pedro. Pedro é pedra, né? Como diz a Bíblia, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então a nossa família estava numa época muito desestruturada, né? A doença do meu pai, os problemas financeiros, tudo naquela época conspirava para uma desestrutura total da família, né? A gente estava muito, o casal não pensava tanto no outro, era só problemas, dificuldades, e a vida da gente eram dificuldades, a gente só conseguia ver as dificuldades, né? E aí com a chegada do Pedro, ele trouxe, eu digo, Pedro, tu salvou a família, não só a minha, mas toda a família ao redor. Meu pai faleceu antes do Pedro nascer, meu pai faleceu em setembro, e o Pedro nasceu em janeiro, e entre setembro e janeiro minha mãe adoeceu, quase morreu também, teve uma meningite, e ficou 10 dias em coma, e assim, foi um estresse grande, porque eu estava grávida, ela teve a meningite dentro da nossa casa, uma meningite, na época, meningite pneumocócica, que tem um alto grau de sequela, e um risco alto, tanto para mim que estava gestante, quanto para as crianças, mas graças a Deus ninguém teve nada, a gente tomou medicação e tudo. Minha mãe ficou 10 dias em coma. No 11º dia, uma noite de desespero minha, eu chorando, desesperada, sem saber o que fizesse, né? Já tinha perdido meu pai e minha mãe em coma, com risco grande de sequela. Voltei para casa, né? Chorando. Me lembro como se fosse hoje, Tiago me chamou, vamos rezar? Vamos rezar porque é no impossível que Deus age, e a gente já viu isso na nossa vida, que é quando você já fez tudo que você podia fazer como filha, como médica, e agora é você se curvar à vontade de Deus, e se for da vontade dele, sua mãe se cura. E aí a gente dormiu rezando com o texto na mão, né? Eu quase sentada, que eu já estava com a barriga um pouco grande, ele do meu lado, eu acordei de um telefone, 5 horas da manhã. E telefone na madrugada do hospital é para dar notícia ruim, né? E aí não era uma notícia boa, era a notícia do neurologista dela, que ele disse, Gezinha, você tá bem? Eu te assustei? Eu digo, diga, Lino, o que foi que aconteceu? O Avelino, um grande amigo. Aí ele, estou falando com sua mãe. Eu digo, como assim? Ela acordou no meio da noite, puxou o tubo e está aqui sentada conversando comigo. Aí eu disse, não, é bom demais para ser verdade. E a gente fica entre aquele acredito e duvida, e aí eu me troquei de roupa, Tiago disse, o que foi que aconteceu com sua mãe? Eu digo, mãe está acordada conversando. E a gente correu para esse hospital e ela estava lá, sentada, acordada. A única coisa que ela tinha era um hematoma grande, porque ela tinha caído da cama, puxado o tubo e acordou desorientada no meio da noite. E aí até o pessoal do hospital pedindo desculpa. Eu digo, não, minha gente, vocês não estão entendendo. Minha mãe estava em coma, sequela, e agora ela está sentada conversando comigo, esse hematoma é o de menos, né? E aí o Pedro, para minha mãe, foi motivo de salvação, porque quando o Pedro nasceu, ela se abraçou ao Pedro e ela criou ânimo novo. E aí não era que o Pedro era o favorito dela, era porque ela tinha uma ligação muito grande com o José Pedro. Depois, quando ela faleceu, o José Pedro foi nos dizer que todo dia ela ligava para o Pedro, ela contava as histórias, ela assistia filmes e dizia que pareciam com o Pedro, aqueles filmes coreanos. Então eles tinham uma relação muito linda, eles dois, a minha mãe e o Pedro. E aí o Pedro veio com essa fortaleza, né? E ainda hoje o José Pedro ele tem esse perfil. Ele é o caçula, mas ele é o mais cabeça de todos, dos 5. Ele dá conselho a mais velha, ele dá conselho ao do meio, ele dá conselho a mim, ele dá conselho ao Tiago. Então ele é o nosso José Pedro, a nossa pedra. E aí a minha mãe se renovou com o José Pedro. Ela já veio a falecer agora, né? Está com 2 anos. Mas a relação que ela tinha com o Pedro era uma coisa assim incrível, linda, linda, linda demais. E é isso. Eu tenho esses 3 milagres, né? Nós temos, desculpa. Nós temos essa história e assim, a minha intenção em vir aqui não é dizer que eu sou privilegiada em relação a outras mulheres, nem que nós somos melhores ou piores. Eu vejo esse sofrimento de tantas mulheres ali na fila para falar com o Padre Elano e dizer que estão angustiadas, que não conseguem ter filhos. E o que eu posso dizer é que
Eu até já perguntei isso uma vez ao Padre Elano, né? Padre Elano, o que dizer para uma mãe que não consegue ter filhos? Ele tem que procurar a causa, né? Às vezes tem causa orgânica. Eu digo, pois é, a causa orgânica era a que eu tinha, mas essa causa Deus superou. E as que não têm nenhuma causa aparente não conseguem ter filhos? Eles geralmente, Jeane, você tem que ir atrás da história desse casal. Às vezes esse casal ele não está preparado. Ele diz que quer ter filho, mas não está preparado o suficiente para ser pai ou mãe. Não estão... Não tem o perfil de ser pai ou mãe. Então, às vezes, tem muito mais coisas na história do casal que a gente tem que individualizar cada caso, né? Então, o que eu venho dizer para as mulheres, para os esposos que estão nessa luta é que existe o tempo de Deus e a vontade de Deus. E é isso que a gente reza toda vez que a gente reza o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. É difícil aceitar? É. Mas a gente já pensava em adotar. Né? A adoção é um ato belíssimo de amor. Eu tenho amigas que adotaram e que são felicíssimas. E não é porque não foi do ventre que não é filho ou menos filho. São filhos do coração. E o que eu digo para as mulheres é: confiem, esperem, confiem. Né? Deus tem um tempo para tudo na vida da gente. Se apeguem muito à Nossa Senhora. Né? A prática diária da oração em casal. Né? A prática diária do terço, né? Que era o que minha mãe e meu pai fizeram e faziam enquanto vivos todo dia. Então, assim, a oração ela é a chave de tudo, né? E Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, se você ainda não teve seu filho, existe um motivo. Talvez você não venha a ter seu filho, talvez sim, talvez não, mas Deus sabe de tudo. Né? Confiem e esperem o tempo dele, né? E que ele como pai, hoje nós somos pai, né? Pai e mãe, nós só queremos o melhor dos nossos filhos. Da onde é que Deus iria desejar uma coisa ruim para um filho, né? E nós somos a prova viva disso, né? A gente tentou burlar, antecipar, e aí eu só sofri. Foi só sofrimento que eu procurei. Não, esse sofrimento não foi Deus que causou, fui eu que procurei o sofrimento, né? Mas depois veio a alegria, porque foi quando a gente confiou que ele mandou cada um dos nossos filhos, né? São 3 abençoados, são 3 crianças que eu crio dentro da igreja e que eu espero que eles perpetuem todo esse ensinamento que a gente teve dos nossos pais e que a gente possa continuar servindo da melhor maneira possível dentro da igreja, porque a quem mais se dá, mais se é cobrado, né? E nós tivemos muitas graças. Só agradecer. Né? Só gratidão. Obrigado. Obrigada ao pessoal da Pascom por essa oportunidade. A gente hesitou um pouco antes de vir, né? Um pouco muito. O Nicásio conseguiu, através das mensagens. Para quem nos conhece sabe que nós somos de poucas palavras, nós não costumamos, né, tá falando em público, mas eu acho que a minha intenção hoje aqui é tentar acalmar os corações de tantas mulheres aflitas, ansiosas, e dizer que Deus lhe vê. Deus vê o seu clamor, Deus vê o seu pedido e Ele sabe do que é melhor para vocês. Aceitem, tá? E confiem. Amém. Amém. Se você já passou por alguma experiência que fortaleceu a sua fé, superou algum desafio através da espiritualidade ou presenciou algum milagre em sua vida, convidamos você a entrar em contato conosco e compartilhar a sua história com toda a comunidade.